Shalom, shalom, meus queridos irmãos, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Esse é o podcast, canal Fábio Pires, que está se iniciando hoje no dia 19/11. Nós pedimos desculpas aos irmãos por começar um pouquinho mais tarde. Nós tivemos alguns contratempos, mas graças ao Eterno, o Eterno nos abençoou e estamos em mais um programa para todos vós. Muito obrigado pela participação dos irmãos, muito obrigado pela participação daqueles que têm acompanhado. Novamente, eu sempre agradeço aqueles que têm acompanhado esse trabalho desde o dia 13/7, quando o Eterno tocou no meu coração para que nós fizéssemos esse trabalho para dignificar o reino, para dignificar o nome do Eterno, bendito e exaltado seja Ele, para todos sempre, e também para dignificar o nome de Mashiach, Yeshua, esse que precisa ser sempre mencionado, e nós mencionamos em todos os programas o nome do nosso Messias, que está vivo e que em breve voltará, e que já tem realizado com o seu legado uma grande obra nesses últimos 20 séculos. Obrigado à presença de todos vocês. Mensagem número 58 do podcast do canal Fábio Pires. Mensagem de hoje, do dia 19/11, com o tema Yeshua e os Essênios, parte 3 das obras Judaísmo Nazareno e Comentário Judaico do Novo Testamento. Estamos também com a Bíblia Judaica Completa de David Stern nesse trabalho e quaisquer outros materiais que possam aparecer de última hora que a gente possa utilizar, tá? Graças ao Eterno, bendito seja Ele, temos um farto material que pode nos ajudar nas nossas pesquisas. E mesmo se nós não tivéssemos, nós temos a internet. A internet nos ajuda muito também. A internet é um rico, material, por enquanto que a internet está inativa. Muito obrigado aos irmãos que estão conosco. Você pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, @Fábio73book, @CETDerazahav, página Relacionamentos da Torá, que em breve fará lives sobre família, sobre relacionamento, para ajudar os irmãos. Você também pode nos encontrar onde? No Twitter, Fábio73b, o Twitter, que é uma plataforma muito rápida, muito ativa, e hoje voltado muito para a área da política, principalmente, né? Os hashtags do Twitter apontam muito para os assuntos sobre política. Não é o nosso tema, ainda que eu acompanhe o assunto de política, ainda que eu esteja acompanhando tudo praticamente que está acontecendo. Quero destacar dois canais de grande informação. Primeiro, o Casando Verbo, do mesmo nome aqui no YouTube, e o outro canal é o canal O Informante, ambos que estão também no Telegram, para informação em quaisquer níveis que você quiser. O Verdade Revelada do canal do Neemias também faz isso, se bem que o Neemias não se estabelece tanto nessa parte da geopolítica, né, da política em si, ele é mais abrangente, né, mais macro. Os canais que eu mencionei, Casando o Verbo e o Informante, trabalham mais nessa parte de sociopolítica, geopolítica, a situação atual do mundo, a maneira política do mundo, que é interessantíssimo, importante saber, porque isso está sendo uma prerrogativa muito grande para a instalação da nova ordem mundial. Você pode acessar também a Livraria Kedushá, lá no Instagram, em @Livraria Kedushá, para obras que podem abençoar a sua vida espiritual, se você está realizando Teshuvá, ou se você é um cristão, pesquisador, você pode também participar desse grupo, do nosso grupo. Se você quiser adição também no nosso grupo do WhatsApp, será muito bem-vindo. Todos os dias nós temos as resenhas, as sugestões, atendemos os nossos clientes, fazemos as nossas entregas e assim por diante. Categoria livreiro. Eu sou um livreiro, não é uma loja em si. Então nós não temos site, nós não temos os trâmites. Eu sou um distribuidor de livros, tá? Então vamos deixar isso muito claro e temos essa liberdade de agir assim também. Bem, vamos continuar. Você pode nos escrever um e-mail para fabio73b@gmail.com. Se você tiver dúvidas, perguntas, ou se você deseja também colaborar com esse trabalho, fisicamente falando, através de vossas orações, nós precisamos em ambos os
terrenos, tá, irmãos? A nossa ideia é ampliar ainda mais o nosso trabalho, é fazer reuniões através de redes sociais, pelo Skype, eu tenho essa ideia. Nós temos 2 cursos, mas eles estão um pouco parados, módulo 1 e módulo 2 sobre Teshuvá, dentro do nosso Centro de Estudos Derer Zahav, que também funciona como a nossa microcongregação, como eu sempre costumo dizer. Então, nós vamos refazer esse curso, esses 2 módulos, eles existem. Caso você também queira participar, mande um e-mail para nós, tá? E colocando a sua vontade de participação em receber os nossos estudos, ou se você também quiser participar dos nossos grupos de WhatsApp, ok? Nós estamos com o grupo Estudos Origens Hebraicas, Estudos do Judaísmo 2 no WhatsApp, e estamos exclusivamente com o grupo Estudos Origens Hebraicas, com estudos diferenciados dentro do Telegram, ok? Muito obrigado aos irmãos que estão aqui, eu agradeço muito, eu sempre agradeço a participação de todos, eu só não menciono porque é um podcast, senão ficaria muito longo, tá, irmãos? Mas os irmãos já estão aparecendo na tela, isso é uma maneira de honrar a todos vocês, tá? O Eterno tem sido muito bondoso conosco através das vossas vidas, tá, irmãos? E nas lives, aí sim, nós mencionamos os nomes dos irmãos, né? Pedimos também por tefilot, orações, todos que estão aqui e não estão se manifestando no chat, deixe a sua mensagem, seja você quem for, né? Pense você da maneira que você pensa, não há problema, contanto que o seu comentário não seja um comentário ofensivo, você pode discordar de mim, mas se você for realmente discordar de mim, aí você precisa ter a base escritural, a base bíblica, e a base bíblica é insuperável. Claro que há divergências na interpretação, mas aí a base bíblica, resgatando no mínimo 2 obras de interpretação do original judaico, eu sinto em dizer, mas aí uma interpretação cristã perante uma interpretação judaica, ela acaba sendo inconsistente. Ainda assim, as pessoas têm a liberdade de pensar da forma que quiserem. O nosso tema hoje, a continuação do nosso tema hoje, né, Yeshua e os essênios, isso é muito importante, esse tema foi já resgatado, já nós estamos na parte 3 desse tema, e hoje nós temos aí, irmãos, pontos muito importantes sobre o mundo espiritual. Eu creio que hoje mesmo nós vamos falar sobre o mundo espiritual hoje e amanhã. Isso aqui vai ser uma porta gigante, imensa, até para live sobre o mundo espiritual, porque as pessoas estão bobeando, as pessoas estão cometendo erros grosseiros, as pessoas estão se maculando, se manchando, abrindo brechas espirituais em suas vidas, todos nós, né? Mais ou menos por erros, por algo que a gente fala, por algo que a gente vê, nós abrimos brechas. Tá? O próprio Yeshua nos disse isso, o próprio Yeshua colocou isso em pauta para nós. Não houve nenhum tipo de mensagem, irmãos, que Yeshua não tenha comentado, não tenha falado, tá? E Yeshua não era um ser político, ele era um ser espiritual. Aí vem os membros da esquerda, os socialistas ou comunistas, querendo imputar uma doutrina política dentro da mente de Yeshua, ou colocar palavras na boca dele de coisas ou interpretações de coisas que ele não falou e não quis dizer e não interpretou. Yeshua não era uma pessoa comum, ele estava revestido em forma de carne, esteve como homem nesse mundo, mas ele continha toda a divindade em si. E a maneira como ele agiu foi uma maneira altamente espiritual e foi, inclusive, mal compreendido no seu tempo, mal compreendido pelos seus talmidim, pelos senhores da lei que o quiseram, né, matar, conspiraram. Havia uma sociedade secreta naquela época que conspirou a morte de Yeshua, uma sociedade secreta chamada Força Majestosa. Okay? Busquem mais essa informação do Dr. José Renato Pedrosa, que eu respeito demais.
já em final de 2010, não voltei para a Obra do Eterno, em 2011, esse homem, um grande colaborador, um dos primeiros homens no Brasil aqui a falar sobre nova ordem mundial, a distribuir folhetos sobre nova ordem mundial, ex-membro de sociedade secreta, um servo do Eterno, cristão, não importa, ele tem conceitos diferentes dos meus, ele talvez não guarde Shabat, ele talvez não se preocupe numa alimentação kasher, o que nós podemos fazer? Mas não deixa de ser uma pessoa dentro do campo de conhecimento, do campo doutrinário que ele foi crescido, que ele se desenvolveu, horas, a gente não pode tirar os méritos, vai responder, será julgado como todos nós seremos, aqui eu estou sendo muito, muito sincero, mas o trabalho dele é um trabalho importante, as pessoas podem também discordar, o trabalho sobre o mundo espiritual que ele faz dentro do canal dele, se ele respeita, inclusive, muitos judeus, isso é muito importante, trabalhar com coerência. Eu vejo coerência no trabalho dele. E erros as pessoas cometem, obviamente. Ninguém é perfeito, ninguém foi perfeito. O único que agiu de maneira perfeita foi Mashiach. Pronto. Nós não, nós temos que aprender com ele, não é verdade? Baruch Hashem. Então, meus irmãos, dentro dessa mensagem, a gente vai estabelecer aí alguns pontos. Primeiro, vamos falar da origem dos essênios, trabalhando com a obra do Tzadok Ben Derech, Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim, porque eu vou fazer uma ponte para a parte espiritual, porque os essênios criam muito na parte espiritual. Estou com 4 temas aqui nas minhas mãos para poder trabalhar, que parecendo Baruch Hashem, está parecendo uma sala de pesquisas. Eu gosto muito, isso é uma das grandes paixões da minha vida. Eu sempre me dediquei com muito afinco, com muito amor àquilo que eu fiz, até mesmo no meio secular, na música, quando eu estava cego nos meus estudos. E canalizei tudo isso, para os irmãos saberem, eu canalizei todos os meus esforços, da minha disciplina, da minha motivação, da minha perseverança hoje para o eterno. Está basicamente, praticamente, para as coisas do eterno. Claro, às vezes a gente vê alguma coisa sobre história, às vezes nós vemos algo sobre política, tem a minha área também secular, que é a área de línguas, temos que administrar tudo isso, mas em primeiro lugar está as coisas do eterno. Então vamos divulgar um pouquinho mais os irmãos que estão também nos trazendo shalom. Muito obrigado, irmãos. Esse trabalho é feito para vocês, tá? Isso também pedidos de oração. Nós vamos também pedidos de oração. Enviem um e-mail para nós também, tá, irmãos? Por favor, para a gente poder também conversar com os irmãos ou irmãs. Trataremos todos com muito respeito, com muita consideração, que é isso que nós precisamos fazer. Esse trabalho aqui, eu deixo muito claro, não é um trabalho de monetização, aqui ninguém está fazendo seguidores, eu falo isso, essa é uma crítica, realmente, inclusive para outros que fazem trabalhos que querem seguidores, querem atenção, querem status, né? Aqui não, aqui nós temos, o nosso principal objetivo é elevar o nome do Eterno. Eu sou apenas um acessório dentro dessa disseminação da informação. Poderia ser qualquer irmão que estivesse aqui conosco fazendo também um trabalho. Só que nós também honramos aos outros trabalhos, isso é muito importante. Deixar também um abraço para o irmão Felipe Cunha, do canal Orochi Felipe Cunha Oficial, intrépido, as mensagens diretas e concisas também. Deixando mais um abraço para o Nemias Gomes do canal Verdade Revelada. O Nemias há quase 10 anos fazendo um trabalho de excelência. Basicamente não há o que contestar. E tudo aquilo que ele falava já há tempos atrás já está acontecendo. Agora as pessoas não querem abrir os olhos, né? Infelizmente. A maioria não quer abrir os olhos, enfim. Também um abraço para o nosso irmão Shemuel Benini, do canal Metafisicamente, com temas metafísicos e altamente espirituais. Recomendo também esse canal. Quero recomendar o canal do irmão Esaías Navi, que está fazendo um trabalho muito interessante sobre o livro de Enoque. Ok? Então você pode acompanhar, se não me engano, são as quartas-feiras, a narrativa sobre o livro de Enoque. Eu mesmo preciso, né, dar uma olhadinha nesse trabalho, ouvir, acompanhar, porque ele faz a narração do livro e ele faz a interpretação. Irmãos, por favor, que coisa maravilhosa. O livro de Enoque é um livro abençoado, um livro maravilhoso.
infelizmente existe um preconceito dentro do cristianismo, dentro do judaísmo messiânico sobre o livro de Enoque. É claro, as pessoas fazem preconceito sem estudar, e isso acontece. As pessoas falam da cosmologia hebraica, né, do formato da Terra, sem estudar e querem emitir opiniões. Isso é um erro crasso. E, infelizmente, o que mais me deixa chateado são pessoas experientes, líderes, roxinho até, com muita experiência e não tendo aí o bom senso de fazer estudos. Faça o estudo, né? Fizesse o estudo para depois emitir um senso de juízo, um senso de opinião. Que erro crasso que essas pessoas cometem, infelizmente. E o canal do nosso irmão Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Ephraim, Judaísmo Nazareno SP, que também está aqui no YouTube. Bem, mensagem número 58 desse podcast, vocês estão acompanhando. Esse é um programa de rádio, basicamente, um formato bem gostoso de se fazer, né? Bem legal, diferente de live, na verdade. É um formato onde você pode ter acesso, né? Você vai formatando os programas, são todos os nossos programas, já são 59, que nós temos uma mensagem de abertura, quase 60 programas. Quanta informação, irmãos, que o Eterno tem nos permitido passar. Mas, continuando, então, voltando ao nosso assunto, origem dos essênios. Parte 3, a página 269 da obra Judaísmo Nazareno de Tzadok Ben Derer. É a primeira obra de apoio que nós estamos falando sobre isso, então. Você já conheceu, basicamente, a origem dos essênios desde a terça-feira. Nós já vimos como que Yeshua tem se relacionado nesse sentido com os essênios. Nós ouvimos de historiadores sobre os essênios. Nós focamos nas práticas dos essênios e hoje eu vou falar mais, vou pontuar práticas deles. Servem de exemplo para as nossas vidas. Algo que a igreja cristã esqueceu e algo que também o judaísmo se esqueceu. Por quê? Porque isso tem ficado secularizado. O que é ser secularizado? É estar com aparência secular. O que é secular é estar no mundo. É aquilo que é mundano, é aquilo que se reflete a tudo aquilo que não é religioso, é secular. Então, se é assim, a gente sabe que havendo a secularização, existe um enfraquecimento, tá, irmãos? Do que nós temos como padrão, na verdade, que se opõe, né, nosso padrão, padrão Kadosh, padrão religioso, isso se opõe ao Eterno. Se o que é secular se opõe ao Eterno, então, se você se secularizar, quando a gente fala a igreja cristã se secularizou mesmo, significa que ela admitiu padrões na sua liturgia, padrões seculares, padrões do mundo. Ela admitiu secularização dentro da sua doutrina, inflexibilizou a mensagem da palavra do Eterno para melhor atender aos seus participantes. Ela se secularizou no discurso dentro das congregações, tendo uma mensagem mais assim fácil, mais acessível para as pessoas, dizendo que é dessa maneira que as pessoas são atraídas, né? É falar a linguagem das pessoas. Isso é uma faca de dois gumes, tá, irmãos? Porque na verdade, quando você faz isso, ou você usando uma linguagem com a pessoa, ela pode se acostumar com isso e querer sempre isso, não havendo uma consciência da mensagem das Bessorot, das Boas Novas. Estamos falando aí das coisas do cristianismo, tá? Que eles chamam de evangelho, nós falávamos disso antes. Ou você inicialmente trata a pessoa com uma linguagem mais acessível, mas depois você vai fazendo o quê? Trazendo a pessoa para a questão da aprimoração espiritual, que é isso que não se faz. Então, igrejas voltadas para jovens, como a igreja que eu me converti, o Eterno utilizou aquela congregação Baruch Hashem, o Eterno é soberano em tudo que ele faz. Mas se eu tivesse continuado, eu nem estaria aqui hoje, por exemplo, né? A linguagem musical para com os jovens, também para com os adultos, uma falta de comprometimento na questão de cumprimento dos mandamentos e aprimoramento do cumprimento dos mandamentos, uma falta ou uma ausência de comprometimento com as práticas de leitura, oração e jejum, não se
coloca isso mais nas igrejas hoje, salvo as raras exceções. O judaísmo também está assim. Tá? O judaísmo não é, por exemplo, não contém pessoas que são exímias conhecedoras das escrituras. Não contém. O judeu, por exemplo, ele pouco lê sobre profecias. O judeu ele pouco lê sobre o que, por exemplo, está acontecendo exatamente nesse momento, com raras pessoas que fazem isso, com raros rabinos que fazem isso não é divulgado. Fica muito no aspecto da Torá. Claro, a Torá ela é a árvore da vida, é fundamental para nossas vidas, mas entendam o que eu quero dizer. O que deveria acontecer é focar, enfoque nas coisas da Torá, leitura das parashiot, ok, é fundamental? Não é fundamental, isso é comida, é o ar que nós respiramos. Só que vamos colocar o que no meio? Ou junto a isso? Leitura das profecias. Isso é muito importante. Então, por alguma razão, não se estuda tanto as profecias dentro do meio judaico, e o meio judaico messiânico ou nazareno também tem tratado isso de uma forma similar. Similar, eu digo, não da mesma forma. Ainda que no judaísmo messiânico existam assim, pessoas que trabalhem mais o estudo das profecias, têm mais responsabilidade com isso. Isso é fundamental. Então, profecias, livro de Daniel, opa, ok, shalom, ok. Em tratar isso com a mesma importância do que se trata a Torá. Isso é muito, muito, muito importante para se refletir. Não se sabe, página 269, não se sabe a data exata da origem dos essênios, mas a maioria dos estudiosos leciona que estes, tal como os prushim, tal como os fariseus, derivam dos Hassidim, dos piedosos, grupo religioso voltado à Torá, e que teve participação importante ao apoiar a revolta dos Macabim, dos Macabeus, em torno de 167 a 142 antes da época de Mashiach. Estamos nos aproximando de Hanukkah, falta 3 semanas para a celebração de Hanukkah. Teremos um estudo muito importante sobre os Macabeus, ok, irmãos? Em breve, muito breve, se assim o Eterno nos permitir. Em 167 antes de Mashiach, o idólatra rei da Síria Antíoco Epifânio conquistou Jerusalém e adotou severas medidas para promover a helenização em Israel. É sempre a mesma coisa. E o cristianismo não é helenizado? A razão de se estudar filosofia grega dentro do cristianismo é um erro gigantesco. O certo dentro do cristianismo é se estudar o pensamento hebraico, o pensamento judaico e não o pensamento helênico. As pessoas defendem isso, o que nós podemos fazer. Crescemos com isso, o que nós podemos fazer. Este é um sistema que existe e o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada, irmãos. Quem fará será o Eterno, que vai destruir esse tipo de coisa. Tá? Então, o nosso compromisso seria em estarmos ligados ao pensamento judaico. Qual é a base do pensamento judaico? Faremos e ouviremos. Você vê o mandamento, observa a ordenança, a ordem dele ser feito e você faz. No cristianismo existe aqui uma eloquência, uma teoria, uma explicação. Se explica Yeshua através de Epicuro, através de Sócrates, através de Sófocles, através dos filósofos gregos, Ptolomeu, etc, etc, etc. Não é esse o caminho. O Eterno não nos deu isso, irmãos. Então, se você fez um curso de teologia baseado nisso, sinceramente, e havia exegese ao modo grego, exegese ao modo ao pensamento grego, o que o grego, o que a filosofia grega diz, nós não temos compromisso com isso. E desconstruir isso é muito difícil hoje, é quase que impossível.
Ninguém mais vai querer abrir mão disso. Né? Os grandes líderes dos reformistas ou dos reformados não vão querer abrir mão disso. É um fato. Isso é uma realidade. Poxa, amor, Fábio, mas nada serve. Não foi isso que eu falei. Mas nós deveríamos estar, né, dando a vazão para o pensamento hebraico, para o legado. É aí que entra o legado dos sábios. Eu acho interessante que algumas pessoas, não é, criticam os sábios do povo judeu. Sim, os sábios que fazem parte do legado espiritual do povo judeu. Por que não? Romanos 3:2 eu sempre menciono, e aos judeus foram entregues o conhecimento dos oráculos do Eterno. Poxa, irmãos, isso chama-se bom senso. Eu divulgo, às vezes, pensamentos judaicos, de sábios, de pessoas que tiveram uma vida para com o Eterno, sem, de repente, terem um testemunho de Yeshua, ou até tinham, a gente não sabia. Quem somos nós? Não é para julgar. Se a pessoa falou, bateu com a Torá, é isso que nós temos que ter a consciência. Não é de nos viciar nisso. Não é nos viciar em tudo aquilo que os sábios dizem e deixar Yeshua de lado. Não. É deixar Yeshua no seu devido lugar, que é o primeiro posto, em primeiro lugar. A primeira posição pertence a Mashiach. Mas não existam outros que podem também colaborar nesse sentido? A resposta é sim, os próprios Talmidim, o próprio Shaul Hachalia, que é tão. O Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele é tão valorizado quanto Jesus, quanto Yeshua no cristianismo, não é verdade? A ponto de alguns também falarem assim: ah, mas se Paulo falou tal coisa, não tem nada a ver com esse ponto de Paulo. Primeiro que Paulo ele é mal interpretado, Shaul ele é muito mal interpretado. Segundo, se colocar Shaul acima das palavras de Yeshua é um erro crasso, não é verdade, irmãos? Quem é o Mashiach? Quem é o Messias? É Shaul ou é Yeshua? E por que o cristianismo dá uma constância e uma ênfase tão grande aos livros de Gálatas, Romanos ou Colossenses? São livros importantíssimos. Mas Shaul trazia uma outra análise. Ele trazia uma outra análise com palavras diferentes a respeito do mesmo tema que Mashiach fez, da mesma forma. Então é isso que nós precisamos pensar, não é? É isso que nós precisamos ter em termos de consciência. Se nós não temos esta consciência e queremos colocar o que é helênico, porque é aquilo que nós estamos colocando aqui, Antíoco Epifânio quis helenizar Israel. E depois quebrou a cara, porque poucos macabeus, né, expulsaram um grande contingente de gregos, chama de Seleucidas, mas eles eram gregos. Né? Então, o que nós queremos dizer nesse sentido, irmãos? Coerência. Poxa, vamos estudar sobre os essênios, vamos aprender dos essênios, não vamos aprender dos filósofos gregos. O que Epicuro vai me ensinar? Epicuro é mais importante do que um sábio judeu? O Ptolomeu ou Sócrates, será mesmo? Eles eram materialistas, não criam no mesmo Elohim de Israel. Por que você vai ter esse compromisso? Por que você, líder teólogo, vai ensinar na bendita da escola bíblica dominical, que é bendita, que as pessoas aprendem muito do Eterno, mas você vai dedicar uma parte? Porque a Igreja Católica mandou você fazer isso. E você não está dando vazão a esse ponto. Entendeu, irmãos? Então nós temos que ter um compromisso com aquilo que é do legado do povo de Israel. Sábios, sim. Eu defendo, sim, os sábios do povo Yehudi. Se foi um sábio que falou no Talmud contra a Torá, então para mim ele não serve. Como tantas coisas no Talmud não servem. Discriminação a pessoas, dizer que o não-judeu não tem alma, ele equivale a um cachorro. Nós já lemos isso aqui. Eu não sou nem insano de defender esse tipo de discurso, irmãos. Não passa nem pela minha cabeça. Então, os essênios, voltando, eles têm um ponto fundamental dentro da espiritualidade com relação àquilo que nós podemos aprender do povo. Olha só, é uma parte do legado do povo de Israel, não é? Então, vamos aprender com os Essim. Há obras sobre isso, né? Então, a gente precisa trabalhar essa coerência,
porque senão a gente vai sair do percurso. Tá? Esse é o grande ponto. Esse é um problema muito grande. E o cristianismo, em muitos pontos, saiu do percurso. Ele vai e volta. Ele sai e volta, sai e volta. Nós precisamos, tá, irmãos? E analisar temas, fazer estudos como esses que nós estamos fazendo aqui. Esse é um estudo tão simples, irmãos, que nós estamos fazendo, mas um estudo que pode dizer e falar muito ao seu coração, tá? Então agradecemos mais uma vez os irmãos que estão nos acompanhando, Baruch Hashem, pela vida de vocês, meus irmãos, que grande alegria por isso. Vamos lá. Em 167, este rei idólatra adotou severas medidas para promover a helenização em Israel. Pronto. O que ele fez? Determinou a destruição das escrituras sagradas. Que interessante. A Igreja Católica também determinou a destruição do Talmud dos judeus, proibindo a observância da Torá. Que interessante. Ele proibiu a guarda do Shabat. Ele proibiu o culto ao Eterno da maneira judaica. Ele proibiu a circuncisão. Olha que interessante. E proibiu também o cumprimento das leis alimentares. Este é um relato muito parecido com o relato daquilo que a Igreja Católica fez. Aliás, praticamente igual na Idade Média. Sabe por quê, irmãos? Porque o que rege a Igreja Católica é o mesmo espírito, não é? Do anti-Mashiach que foi colocado por Antíoco Epifânio. Os ciclos eles vão se repetindo, tá, irmãos? Eu costumo dizer que se o católico conhecesse a sua verdadeira história, ele deixaria de ser católico. O católico ele se mantém católico porque ele não conhece a sua história. Eu vou repetir. O católico se mantém católico porque ele não conhece a sua história. Um grande representante católico dizendo uma grande inverdade, ele é muito conhecido nesse país, os católicos gostam muito dele, ele teve a coragem, interessante, de dizer que as congregações feitas pelo apóstolo Paulo eram as congregações católicas. Ora, é fácil você fazer uma teologia onde você aprende a verdade e depois, em frente às câmeras, você falar em verdade, distorcer essa realidade que foi aquilo que ele fez. Shaul HaShalia jamais iniciou congregações católicas. O termo católicos não existia na época, porque a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por Flávios Constantinos, mas oficializada por Teodósio depois. Anos depois, tempos depois. Interessante, não é, irmãos? O catolicismo tem imagens dentro dos seus recintos, abominável perante o Eterno. O catolicismo promove o batismo de crianças, errado perante o Eterno. O catolicismo crê em teorias, em pé de igualdade entre Miriam e Yeshua, a chamada Maria assunta aos céus, concedendo um poder muito semelhante, muito similar a ela em termos de salvação, errado e abominação perante o Eterno. Podemos aqui falar vários temas. Trindade também é um deles, que começou com a tripartição, não é? A divisão em três de um Elohim, que é um. Nós estamos aqui comparando, tá, irmãos? Respeitamos os católicos, mas eu digo, o católico verdadeiramente for estudar a origem e comparar as escrituras com a sua própria história, dentro do cânon católico, é dito que a Bíblia não pode ser, ou não pode estar em primeiro lugar na vida de um católico, porque o que está na vida de um católico são os dogmas da Igreja Católica. Então, só por isso, a pessoa já poderia se retirar do catolicismo sem nenhum tipo
de medo de sofrer uma punição por parte do Eterno. Porque os católicos dizem que aquele que se retira da Igreja Católica recebe uma punição de Deus, como eles falam. Uma vez católico, sempre católico, dizem eles. Isso é uma mentira, irmãos, é uma inverdade terrível. Isso é algo infundado e defendido por padres ao longo dos últimos aí, no mínimo, dos últimos 13, 15 séculos. Bem, ele retirou as escrituras sagradas, proibiu a observância da Torá, a guarda do Shabat, o culto ao Eterno, a circuncisão, o cumprimento das leis alimentares, isto é, ele impediu que os israelitas observassem os mandamentos instituídos por Elohim. Para aviltar a religião judaica e promover a idolatria, Antíoco roubou os utensílios sagrados do templo do Beit HaMikdash, em Jerusalém, e lá instalou uma estátua do deus grego Zeus. Esse nome seja eliminado. Ordenou ainda que os judeus renunciassem à fé no Eterno e passassem a adorar ídolos. Sabe o que é isso, irmãos? É o que não vai acontecer no futuro. É o que já está acontecendo no futuro. Perdão, no momento presente. O futuro já é hoje. A nova ordem mundial está trazendo isso para as nossas vidas. A nova ordem mundial está trazendo o banimento de todo e qualquer tipo de manifestação religiosa de conceito judaico-cristão. E você não crê nisso, que isso esteja acontecendo? Prepare a sua vida, irmãos. Porque esse mesmo sistema do anti-Mashiach, do anticristo, do passado, está acontecendo hoje. E infelizmente, muitos religiosos, pessoas que você até cria, que essas pessoas eram fortes na fé, elas vão enfraquecer e se bobear, vão te denunciar. Filhos denunciariam pais, pais denunciariam filhos, parentes denunciariam outros parentes. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós sabemos que nós estamos já passando por um problema muito sério e esse problema está aumentando. E é hora de nós fazermos uma verdadeira techuvá, de nós nos prepararmos espiritualmente para esses problemas terríveis. E aqui nós não estamos brincando. Mas infelizmente, né, eu não estou brincando nas mensagens, mas ainda há infelizmente pessoas brincando na techuvá. Agora estou falando de pessoas que estão em techuvá. Agora é exclusivamente para as pessoas que estão na busca das raízes hebraicas e que estão envolvidas ainda em idolatria e que estão envolvidas ainda em dissuasão, em facção, em dividir congregações, com fofocas, com lashon hará, que estão envolvidas em práticas penosas, não condizem com a moral do Eterno. Existem vários erros. Qual é o antídoto para isso? Tchuvá sincera, arrependimento sincero. Isso é muito importante, irmãos. Então, estudar sobre os essênios, como nós estamos fazendo aqui, serve de quê? De motivação para que a gente pare, dê uma guinada de pelo menos 90 graus, já é uma boa mudança. Mas se você mudar 180 graus, você volta naquele caminho da tchuvá, eu digo em voltando ao mesmo trilho, tá? Que você estava antes. Fazendo arrependimento, então faça isso. Reavalie a sua vida. Porque se nós não reavaliarmos as nossas vidas, irmãos, nós teremos seríssimos problemas. Nós estamos às portas do grande julgamento, do grande dia de Adonai. Nós estamos às portas da volta de Yeshua, irmãos. Nós temos um compromisso com o Eterno. Bem, voltando. Dado a essa situação,
Eis o relato do historiador Flávio Josefo. Abre aspas. De Antíoco Epifânio voltou a Jerusalém e não poupou nem mesmo os que o acolheram na esperança de que ele não faria nenhum ato de hostilidade. Aqueles que receberam, os judeus traidores, vamos colocar assim, que o receberam, não foram respeitados nem por ele. Sua insaciável avareza fez com que ele não temesse violar-lhes também a fé, despojando o templo das muitas riquezas de que sabia ele estava cheio. Tomou os vasos consagrados ao Eterno, os candelabros de ouro, a mesa sobre a qual se punham os pães da proposição e os turíbulos. Levou até mesmo as tapeçarias de escarlate e de linho fino e pilhou tesouros que estavam escondidos havia muito tempo. Afinal, nada deixou lá, e para o cúmulo da maldade proibiu aos judeus oferecer ao Eterno sacrifícios ordinários, como a sua lei, a Torá, os obrigava. Depois de saquear toda a cidade, mandou matar uma parte dos habitantes e levou 10.000 escravos com suas mulheres e filhos. Mandou queimar os mais belos edifícios, destruiu as muralhas e construiu, na Cidade Baixa, uma fortaleza com grandes torres, as quais dominavam o templo, e lá colocou uma guarnição de macedônios, entre os quais estavam vários judeus, tão maus e ímpios que não havia males que não infligissem aos habitantes. Mandou também construir um altar idólatra, né, no templo e ordenou que lá se sacrificassem porcos, o que é uma das coisas mais contrárias à nossa religião. Obrigou então os judeus a renunciar ao verdadeiro Elohim e adorar os seus ídolos, e ordenou que se construíssem templos para eles em todas as cidades, determinando que não se passasse um dia sem que lá se imolassem porcos. Proibiu também aos judeus, sob graves penas, circuncidar os filhos, e nomeou fiscais para saber se eles estavam observando as suas determinações, e as leis que ele impunha a obrigá-los a isso, caso recusassem obedecer. Fecha aspas, do livro História dos Hebreus, páginas 545 e 546. Então esse era o cenário. Também é narrada a impiedade de Antíoco Epifânio no livro de Macabeus. Totalmente ímpio. Leiam o livro de Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 1, versos 41 a 50. Retiraram o livro, os judeus retiraram o livro de Macabeus das escrituras, irmãos. Por favor, isso é um erro. Isso foi um erro. Mas o Eterno corrigiu esse erro. Do homem, não do Eterno, né? A Igreja Católica colocou o livro de Macabeus. Interessantíssimo isso. Mas nós sabemos que este cenário colaborou, inclusive, para homens piedosos, para a vinda de homens piedosos, para o surgimento ou ressurgimento de homens piedosos. Por quê? Porque em todo o cenário de tensão política existe o quê? Pessoas que não se prostram à idolatria. Não foi assim com os três que não se prostraram perante ao grande Deus babilônico, com seus nomes pagãos, Sadraque, Medraque e Abednego, não se prostraram. Muitos judeus se prostraram. Eles não. Confiaram no Eterno. Pagaram um preço por isso. Mas foram honrados pelo Eterno. Bendito e exaltado seja o Eterno que tem nos ajudado. Então, irmãos, qual é a nossa função nesse sentido? É estabelecermos uma relação de honestidade com o Eterno. Estes judeus zelosos, extremamente devotados ao Eterno e que não obedeceram às ordens iníquas de Antíoco Epifânio, que é o mesmo ponto que nós vamos ter que passar agora nesses tempos, a nova ordem mundial já está declarando campos de quarentena para quem não tomar a medida deles que vocês já sabem, a inoculação.
no nosso corpo, que não tomar a inoculação no nosso corpo, que dará no nosso corpo, vai para esses campos, né? Interessante, para você passar um tempinho lá, para você refletir sobre a vida. Vocês acham que eu estou falando é mentira, irmãos? Para você que nunca ouviu isso, pesquisa Nova Zelândia, Inglaterra, os Estados Unidos, a China. Esses judeus zelosos eram chamados de Hassidim, piedosos, grupo precursor de quem? Dos essênios. Dentre os judeus zelosos da Torá estava o sacerdote Kohen Matatias, que se recusou a oficiar no profanado Beit HaMikdash. Ao ser convocado para promover sacrifícios pagãos, Matitiahu recusou a ordem e acabou por matar um emissário de Antíoco e um Kohen, sacerdote ímpio, que estava disposto a realizar o sacrifício pagão. Matitiahu reuniu seus filhos e iniciou um movimento de luta armada contra o domínio estrangeiro, formando um exército que abateu os ímpios. Esta resistência judaica é conhecida como a revolta dos Macabeus. Aí as pessoas falam assim: que maravilha, que ótimo que é esse livro dos Macabeus. Olha que livro mais importante. Que importância tem esse livro dentro da história? E aí as pessoas ficam falando mal dos judeus. Interessante isso, né? Eu acho muitíssimo interessante, um perigo terrível. Mantenha-se, nós devemos manter o nosso critério, o nosso bom senso, irmãos. Isso é fundamental, tá? Então, é um livro importante. Então, que se reconheça, não é, a resistência judaica contra a impiedade nesse momento. E outras resistências. Na Segunda Guerra Mundial houve uma resistência judaica contra a besta nazista. Isso ninguém fala, mas há dois livros interessantíssimos que falam sobre isso. Uniram-se a Matitiahu os Hassidim, homens piedosos, valorosos de Israel, cada um deles devotado à Torá. Isso é marcado em 1 Macabeus 1:42. Matitiahu e os Hassidim fizeram incursões pelo país e destruíram os altares pagãos, circuncidaram os meninos à força, recuperaram a Torá das mãos dos gentios e não permitiram o triunfo do helenismo idólatra. Isso está marcado em 1 Macabeus 1:45 e 48. Sobre a participação dos Hassidim, dos racídicos, dos piedosos, na revolta dos Macabeus, confirmam-se ainda 1 Macabeus 7, versos 13 e 16, 2 Macabeus 14, verso 6. Logo, ainda que não se saiba a origem exata dos essênios, há quase que um consenso entre os pesquisadores no sentido de que o grupo religioso é uma derivação posterior dos Hassidim. Novas luzes foram lançadas acerca da história dos essênios com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Em 1947 foram encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, diversos textos antigos. Tal fato levou a inúmeras expedições arqueológicas em diversas grutas durante o final dos anos 40 até a exploração da gruta de número 11, de 1956 a 1977. Ontem eu falei que foi em 1948, né, que os documentos foram encontrados. Então nós vamos corrigir, é um ano a menos. Foi em 1947. Bom, acharam-se centenas de textos e fragmentos em hebraico, aramaico e grego, contendo porções de todos os livros do Tanar, primeiro chamado de Primeiro Testamento, com exceção do livro de Esther, bem como foram localizados materiais religiosos extra-bíblicos, o que? Livros apócrifos, livros da comunidade de Qumran, etc. Esses textos do Mar Morto datam aproximadamente do período de 200 a 68 depois de Mashiach. Majoritariamente, os eruditos apontam que os essênios que habitavam em Qumran foram os escritores dos citados manuscritos, o que nos concede indícios acerca da controvertida origem dessa seita judaica. Isso é muito interessante. Então, nós falamos que nós temos um monte de temas para poder narrar, mas nós falamos, inclusive, não é, sobre como se comportavam os essênios. Então, vamos pular, então, agora para os essênios em si, da época que eles viviam
no mesmo momento que Yeshua. É dito que Yohanan Hamatzbil, por exemplo, João Batista, né? Agora eu não estou lendo, tá, irmãos? Não é o livro. Que Yohanan, ele teria vindo dos essênios. Pode ser que sim, tá? Porque há alguns fatos, algumas evidências que indicam isso. E se nós, na verdade, estamos nesse sentido nas pesquisas, a gente vai identificar algumas práticas essênias de Yohanan. Ele vivia isolado, ele praticava o celibato, ele tinha práticas do mikve, ele trouxe, ele fortaleceu essa prática do mikve, né, do banho de redenção, vamos colocar assim, também para as pessoas que queriam fazer o mikve, chamado batismo, né, ou teve lá mencionando a Mashiach, ele veio para abrir o caminho de Mashiach, tá? Isso é muito importante. E em trazendo isso, na verdade, em fazendo isso, irmãos, ele vem para endossar as práticas essênias. Tá? Então, esse trabalho é a mensagem número 58 do podcast Canal Fábio Pires, hoje dia 19 do 11, com o tema Yeshua e os Essênios, parte 3 das obras Judaísmo Nazareno e também a obra de apoio, Comentário Judaico do Novo Testamento. Ok? Os irmãos, espero que aguentem um pouquinho mais, nós temos mais informações para trazer. O movimento essênio era principalmente apocalíptico e profético. Tá? Nós estamos trazendo aqui uma informação, lá, por incrível que pareça, da Wikipedia. Tá? Aí vem toda a relação das obras a respeito desse assunto. Um movimento que anunciava a chegada de um Mashiach descendente davídico e aroniano, isto é, sacerdotal. Não é um dualismo ontológico, isto é, as forças do bem e do mal não são iguais no conceito essênio, ambos criados pelo Eterno que soberanamente rege tudo. Era essa consciência que os essênios tinham, de que o Eterno regia tudo e rege tudo, nós sabemos disso. Mas gozado, né? Não é essa a ideia que tem os caraítas, por exemplo. Eles não creem totalmente, né, nesse domínio por parte do Eterno. Tá? Nós até comentamos sobre isso um tempinho atrás. Bem, o Eterno também declarou de antemão que as forças do bem triunfarão. A contradição entre os essênios e os outros foram expressas, mesmo na ordem Unity, onde os membros têm que seguir as ordens dadas pelo Eterno através de Moshe e dos profetas, todos os filhos de amor e luz e que odeiam os filhos das trevas. Depois eu vou pesquisar essa parte, o que é essa ordem Unity, está marcado em inglês aqui, aí eu passo para os irmãos o que vem a ser isso que eu resgatei da informação. Isso aqui, por um momento, se passou despercebido por mim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina dos essênios. Nós falamos nos últimos 2 dias, até razoavelmente bem, né, dos essênios. Falamos de Yohanan também, nesse sentido. Eles acreditavam que Yohanan Hamatzbil, João Batista, uma doutrina muitíssimo parecida com os essênios, se ele não fosse um essênio também. Tá? Levanta-se essa cogitação é muito forte, inclusive nos estudos do meio cristão. Acreditavam em curas pela mão, milagres físicos e bênção com as mãos. Realizavam curas com ervas medicinais e aplicação de argila. Aboliam a propriedade privada, isto é, tudo era de todos, nós falamos sobre isso ontem também, isso já era uma característica das congregações de Shaul HaShaliach, que adotou características dos essênios nas suas congregações.
Eram todos vegetarianos. Interessante, lembrando que o Eterno não obriga, ele não determina que as pessoas consumam carne. Eu sou vegetariano, estou aqui firme e forte, Baruch Hashem. O Eterno permitiu que após o Mabul, que após o dilúvio, se consumisse carne. Ele não determinou. Quem disser que nós somos obrigados a comer carne não conhece o preceito, os conceitos bíblicos, tá, irmãos? Eu não sou médico, não sou fisiologista, eu não trabalho na área médica, mas antes de me tornar vegetariano, eu consultei muita coisa, orei muito ao Eterno. E a minha saúde melhorou muito depois que eu deixei de comer essa carne contaminada, carne de frango contaminada, e dizem também que a carne do peixe, em boa parte, está contaminada. Proteínas, resgato de outros alimentos. Existem mais de 15 alimentos com proteínas, irmãos. Ninguém morre por ser vegetariano. Eu sou vegetariano e não sou vegano. Existe uma diferença aí, tá? As pessoas perguntam, mas o irmão não come nada animal? Eu digo, sim, como? Eu como ovos, porque eu preciso comer ovos. Isso eu estou fazendo recentemente, né? E preciso, não, só ovos e queijo, só o queijo branco, tá? Então as pessoas podem me chamar de ovo-lacto-vegetariano. Não bebo leite, não tenho problemas, preocupações com isso. O leite, inclusive, é muito contaminado, e o leite, inclusive, é para lactentes, para crianças. O ser humano adulto não precisa tomar leite, tá, irmãos? Bom, o nosso evento não é sobre saúde, poderia até ser. Eu estou mencionando isso porque os essênios eram vegetarianos na sua essência. Alguns mestres não se casavam. Todavia, o celibato não era obrigatório. Tomavam banho antes das refeições. Então, o ato de tomar banho vem dos essênios. O ato de tomar banho todos os dias vem dos essênios. Isso foi passado para o povo judeu, que repassou isso para nós, aqui no mundo ocidental. Ainda que os europeus não tomassem banho todos os dias, eu vi até uma matéria interessantíssima que na Idade Média se tomava banho uma vez por ano, tá, irmãos? A comida era sujeita a rígidas regras de purificação, que era o que nós deveríamos fazer. E nós falamos sobre isso ontem, inclusive. Nós deveríamos observar mais a qualidade da nossa alimentação. Eram chamados de nazireus por causa do voto nassarita ou netzarita, onde se deixava o cabelo crescer, não se tinha contato com vinho, faziam voto de abstinência, nem podiam comer uvas e nem poderiam tocar em animais mortos, o mesmo voto que Shimshon, Sansão, fez. Realizavam um ritual do mikve nas águas para os iniciados. Então faziam um banho de purificação no mikve, que era o mesmo banho de purificação que foi ordenado pelo Eterno no livro de Shemoto, no livro de Êxodo, quando as pessoas queriam, não é? Queriam ter contato com o Eterno, queriam ouvir do Eterno a outorga da Torá, e acreditavam que a natureza, os seres humanos e todas as coisas vivas eram um verdadeiro templo do Eterno, pois ele não habitava em lugares feitos pelas mãos dos homens, mas sim as coisas vivas, e que as ofertas ao Eterno eram partilhar da comida para com os famintos, sejam homens ou sejam animais. Então nós precisamos ter uma consciência de que os essênios verdadeiramente tinham um conceito de vida totalmente diferente do conceito de vida das congregações evangélicas hoje, irmãos, até mesmo do que muitos membros do judaísmo. Perguntas enviem para nós pelo e-mail, tá, meus queridos, por favor, porque nós não vamos ter tempo para
na verdade, trabalhar todos os temas interessantíssimos, os comentários, as perguntas dos irmãos que estão sendo colocados aqui. Tá? Amanhã nós vamos continuar esse assunto e vamos continuar falando sobre a parte espiritual. Eu vou agora partir para os conceitos do mundo espiritual. Bem, os essênios acreditavam nos temas de batalhas espirituais. Como a gente pode trazer isso? Né? Em 1 Coríntios, eu já fiz a minha oração, minha brachá da Brit Hadashah. 1 Coríntios 15, 24, diz assim: uh, 1 Coríntios 15, 24. Então, na culminação, quando ele entregar o reino a Elohim, depois de ter dado fim a todo o governo, sim, a toda a autoridade e poder. Porque, 25, ele deve governar até colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. 26, o último inimigo a ser vencido será a morte, pois ele porá todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés. Mas ao dizer que todas as coisas lhe foram sujeitas, é óbvio que a palavra não inclui o Eterno, pois é ele quem sujeita todas as coisas ao Mashiach. Quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo se sujeitará ao Eterno, o próprio Mashiach, que tudo lhe sujeitou, para que o Eterno seja tudo em todos. Colossenses 2,15 nos diz: despojando os governantes e as autoridades de seu poder, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca, isto é, por causa da morte de madeiro, que os cristãos chamam de cruz. Príncipes deste mundo, não é? Trevas. Príncipe das trevas, responsáveis pela luta contra a verdadeira luz e que levam o povo às trevas, cegando-lhe os olhos, enviando pessoas às trevas, enviando as almas às trevas. Então, se a gente for falar de governos, nós vamos falando agora de governos de hostes espirituais, né, de principados, de temas espirituais, de potestades, que são o quê? Fortalezas, aglomerações de demônios nos reinos celestiais. Os essênios criam nisso e criam, como nós também falamos na terça-feira, de que existe uma luta pelas nossas vidas dentro do mundo espiritual. Em havendo essa luta pelas nossas vidas dentro do mundo espiritual, existe aí uma batalha também dentro de nós mesmos. E os essênios criam, por isso, de que a oração e o jejum são fundamentais para minimizar a ação dos shedim, dos demônios, sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos ter uma vida mais santificada, uma vida mais simples, e uma vida ao mesmo tempo mais santificada. Por quê? Numa vida simples você não tem distrações. Porque já que você vai ter que ler a palavra do Eterno, fazer as tuas orações, e se dedicar também a reflexões, ainda que você tenha o teu trabalho, os teus filhos, cônjuge para cuidar, né, em primeiro lugar, primeiro cônjuge, depois filhos, tá? Isso é muito importante. E eu coloco assim, há pessoas que não concordam, né, porque existe aqui uma hierarquia. Mas é claro que tudo funciona de uma forma uníssona. A gente tenta deixar isso de uma forma só. Mas naquela hierarquiazinha existe o quê? Em primeiro lugar, o cônjuge.
E aí, logo em seguida, os filhos. Mas as pessoas fazem o contrário, dão atenção total para os filhos e se esquecem dos cônjuges. Então, eu estou só mencionando isso, tá, irmãos, nesse sentido, porque isso também faz parte de conceito de santidade, de compromisso com o eterno. E em amar o eterno acima de todas as coisas, é dedicar ao eterno aquilo que nós devemos dedicar, que é o nosso tempo e a nossa vida, o nosso corpo. Fazer com que nós sejamos o quê? O templo da Ruach HaKodesh. E era isso que os essênios faziam. Eles se dedicavam a isso nesse sentido. Os essênios casados, pelo simples ato de se absterem da parte sexual, já conseguiam se elevar ainda mais espiritualmente. Uma pessoa que tem relacionamento sexual profano todos os dias, ela não consegue uma elevação espiritual. Porque a mente dela vai estar ligada àquilo. O relacionamento sexual ele é fundamental, claro que sim, mas feito da maneira correta, não feito de uma forma profana. Esse é o ponto. O que nós precisamos pensar também é que devotar a nossa vida ao Eterno e nos elevar espiritualmente tem também a ver com o que nós vemos, como eu sempre digo, já falei isso várias vezes, com o que vemos, ouvimos e comemos. Falamos da parte alimentar ontem. Os essênios eram pessoas que cuidavam intrinsecamente disso. Por isso que o Eterno pede que a gente não tenha relações com comidas impuras, irmãos. Então hoje, se você tem um problema com comidas impuras, se você ficar com relações com comidas impuras, você vai ter problemas espirituais. A outra prática dos essênios, como estão comentando aqui, a parte dos banhos, sim, isso é fundamental, por isso nós tomamos banhos todos os dias. O banho, a água, na sua propriedade espiritual de limpeza espiritual, ela age nas nossas vidas. Tanto é que você fica o quê? Você fica, vamos dizer assim, livre, você se sente bem quando você toma banho, não é verdade? Porque aquilo limpa a tua alma, limpa o teu espírito. E há uma propriedade espiritual nesse sentido também. As pessoas não conseguem compreender. As sete setores do cristianismo só compreendem as coisas literais. Se não está na Bíblia, então não existe. Então eles vão manter a ignorância deles até o final, até a volta de Yeshua. Porque o mundo espiritual é muito além daquilo que nós conseguimos compreender. O apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, falava sobre isso. E o ato de Yohanan Hamatzbil, João Batista, fazer o mikve é porque ele sabia que aquele ato era fundamental para as nossas vidas. E os essênios faziam isso. Então, como nós sempre falamos, tudo tem um porquê. As palavras de Yeshua tinham um porquê, os milagres de Yeshua tinham um porquê, os drashim, né, as parábolas, os contos dele tinham um porquê. Era tudo em nível espiritual. Tudo é em nível espiritual. Nós estamos nesse mundo por causa do nível espiritual. Queira você aceitar ou não. Você está nesse mundo, nós estamos nesse mundo por um algo espiritual. Por causa do eterno, irmãos. O eterno é um ser espiritual, incompreendido. Nós não compreendemos o eterno ainda. O que nós temos para compreender o eterno é aquele que está nas escrituras. Ou em outros livros também que falam sobre as escrituras. O judaísmo ele possui livros maravilhosos. Mas nós não vimos o eterno ainda face a face. Nós não o compreendemos na sua totalidade. Por isso nós precisamos fazer o quê? Buscar a espiritualidade. Mas nós não podemos buscar a espiritualidade dentro do esoterismo. Não é nas religiões pagãs que nós vamos buscar a espiritualidade. Ainda que algumas delas sejam atraentes para nós. Mas elas vão conter conceitos anti-Torá. Elas vão conter conceitos de conveniência, onde você pode fazer de tudo que você não vai ter problemas se você fizer de tudo. E nós sabemos que isso não é verdade. Quantas religiões são libertárias,
que dizem que você pode fazer o que você quiser, comer o que você quiser, agir como você quiser, ter relações sexuais com quem você quiser, seja de qual sexo for. Não é isso? Isso não provém do eterno. O que provém do eterno é a verdade absoluta chamada Torá, Sefer Lachaim, livro da vida que seremos julgados através dos nossos atos segundo a árvore da vida. Comida sujeita a rígidas regras de purificação. Isso também é espiritual, irmãos. Os judeus fazem isso até hoje. A comida é kasher. Eles inspecionam tudo, inspecionam a cozinha, inspecionam como aquilo vai fazer de diferença para a sua vida espiritual, porque aquilo que nós comemos faz diferença para a nossa vida espiritual. A prática do jejum, da oração. Sim, quando você faz jejum, você pode estar ou você pode ser assolado por entidades espirituais. Por quê? Porque haverá uma força no mundo espiritual fazendo com que você, ou impedindo que você faça a vontade do Eterno. Comece a modificar a tua vida, abandonar os seus pecados, se você não vai ter problemas espirituais. Claro que vai. Porque você precisa pedir forças ao Eterno. Em tudo que você fizer, irmãos, em tudo que nós fizermos, nós não podemos fazer a esmo, tá? Porque se nós fizermos a esmo, dizendo eu vou fazer pela minha própria força, aí nós podemos ter seríssimos problemas. Em tudo nós devemos levar em oração ao Eterno, nas nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos pecados, uma mudança de atitude, isso é fundamental. É isso que nós devemos fazer. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos ter problemas seríssimos. E muitos fazem com a força do próprio braço. Acham porque leem a Bíblia. Bom, eu vou tomar essa decisão aqui agora, pronto, Deus vai me proteger. Vai mesmo? Será que vai? O Eterno é por mim, está falando aqui, mas, opa, espera um pouquinho. Você precisa consultar o Eterno antes. O Eterno quer que você haja pela fé, perfeitamente, mas prepare o seu campo espiritual para tomar uma decisão. Seja o que for. Decisões importantes na sua vida, relacionamentos. Porque se você não fizer isso, se você não tiver uma posição espiritual de dependência do Eterno, primeiro, nas suas orações de agradecimento, de gratidão ao Eterno. Segundo, de deixar claro que você depende dele, única e exclusivamente desse ser criador, mencionando isso o testemunho de Yeshua, claro, nós fazemos as nossas orações pedindo isso em nome de Yeshua. Vocês já sabem disso, eu também sei, irmãos. Nós não estamos deixando Yeshua de lado, não, de maneira nenhuma, nem sequer em sonho faríamos isso. E quando confessamos nossos pecados, confessamos ao Eterno e pedimos que Ele nos perdoe em nome de Yeshua HaMashiach. Ele é o nosso intercessor. Ponto. Nós sabemos disso. Mas é fundamental que dentro de um relacionamento espiritual, se nós queremos ter um relacionamento espiritual com o Eterno, que nós sejamos seres espirituais, hajamos de maneira espiritual. E eu comentei, nós precisamos ter shalom. Os essênios tinham shalom em tudo que eles faziam. Eles não eram desesperados, tá? Eles não eram neuróticos. Eles não eram pessoas que viviam tentando achar problemas nos outros, defeitos nos outros. Eles acordavam em paz de espírito. Nós precisamos ter paz de espírito. As pessoas não estão tendo paz de espírito, irmãos. Elas estão sempre preocupadas com alguma coisa, estão negativas demais, murmuradoras demais. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que retirar isso das nossas vidas. Retire a reclamação, retire a murmuração. A murmuração significa não ser grato para com o Eterno. E eu falo isso porque eu já fui muito assim, tá, irmãos? Hoje eu agradeço. Eu tenho uma extrema gratidão com o Eterno. Eu agradeço imensamente ao Eterno todos os dias por tudo aquilo que eu tenho. E agradeço também pelos problemas.
não sou um perfeito nível de fé, porque nós estamos sempre apurando a nossa fé, mas a gratidão me ajudou muito no aprimoramento da minha emuná, da minha fé. A fé é a confiança das coisas que não se veem. E hoje eu tenho pontos que eu estou usando a minha fé, a minha emuná, e crendo que o Eterno vai me abençoar por coisas que eu ainda não vi. Esse é o estudo mensagem número 58 do podcast Canal Fábio Pires, do dia 19/11, com o tema Yeshua e os Essênios, das obras Judaísmo Nazareno e Comentário Judaico do Novo Testamento. Nós estamos terminando esse tema, nós vamos continuar amanhã, se assim o Eterno nos permitir. Agradecemos os irmãos que estão, na verdade, também nos agradecendo, né? Agradeçam ao Eterno, irmãos, tá? O Eterno que nos sustenta, é Ele que é o autor e consumador das nossas vidas. Nós estamos aqui apenas repassando informações para os irmãos. Obrigado aos irmãos pelas informações, né, sobre os essênios. Olha só que interessante, informações adicionais, né? E falar sobre impureza é justamente tratar desse tema que nós estamos tratando. Então a impureza ela pode vir por vários canais nas nossas vidas. Nós temos que nos manter sempre puros no que nós vemos, no que nós ouvimos, naquilo que comemos, na maneira que nós pensamos. Você pode se tornar uma pessoa impura se você guardar rancor do seu irmão. Sabia disso? Você pode se tornar uma pessoa impura se você tiver ódio por alguém. Você se torna uma pessoa impura se você praguejar contra alguém, que o Eterno nos livre disso tudo. Ouçam novamente esse podcast, principalmente da terça, da quarta e da quinta. Tá? Esse assunto é um assunto espiritual muito delicado, irmãos. Muito delicado. Mais uma vez, então, agradeço a participação de todos. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amanhã, teoricamente, estaremos no encerramento desse assunto. Eu falo teoricamente porque esse assunto dos essênios é uma porta para os assuntos espirituais que nós vamos tratar em breve. Que estejamos dignos para com o Eterno. A Torá nos ensina dignidade para com o Eterno. Vamos falar do mikve também, que retira a nossa impureza, mediante a confissão de pecados através da Teshuvá. Isso nós vamos falar amanhã. O mikve ele retira, então por isso que é muito importante se fazer o quê? Banhos de purificação. É muito importante se fazer mikve. Olhem que interessante, seguindo o exemplo dos essênios. Shalom, meus queridos. Muito obrigado. Deixem o seu like na nossa página. Se você quiser também fazer perguntas, fiquem à vontade. Nós deixamos aqui o nosso e-mail. Se você quiser colaborar com esse trabalho através de orações ou fisicamente, mandem mensagem para nós. Nós mandaremos as nossas informações bancárias, por exemplo. Nós precisamos de ajuda em todos os sentidos, não é? Ajuda espiritual também. Quando eu falo ajuda, é espiritual e material. Tá? Também ajuda espiritual, orações. Orem pelas nossas vidas. Orem pela minha vida, orem pela vida dos irmãos que estão aqui no Planalto Central, na nossa congregação, Der Zahaf. Isso é muito importante. Um grande abraço, meus queridos. Muito obrigado pela essa participação. Agradeço pela vida dos irmãos que estiveram aqui. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.